Vamos falar nesse vídeo do nosso terceiro modo de propagação de calor. Diferentemente das outras duas formas que falamos nos vídeos anteriores, a condução e convecção, este terceiro modo possui características até então não vistas. Saiba que o fato de caminharmos pelas ruas, irmos à praia, andar de bicicleta, estaremos expostos a esse modo de propagação de calor. Mas existe risco à nossa saúde? Então, quer saber mais do que estou falando? Vem comigo nesse vídeo que veremos agora nosso último processo de propagação da energia térmica. Vamos lá? Oi, seja bem-vindo! E essa é nossa última aula aqui para fechar o conteúdo de propagação de calor. Vamos falar agora do terceiro e último modelo de propagação de calor, a radiação. Como disse e como imagino, qualquer pessoa deve ter uma noção disso. Ao passear pelas ruas durante o dia, a gente recebe e absorve luz solar. Essa luz absorvida é então transformada em energia térmica. Olha só, a gente nessa altura já sabe que calor é energia térmica em trânsito, beleza? Então aqui a gente também vai ver energia térmica do Sol se propagar até nós, certo? Errado. Se formos ser bem técnicos, podemos dizer que está errado dizer que houve energia térmica em trânsito. Calma. Até no final desse vídeo eu vou te explicar isso. Vamos começar vendo a definição de radiação e em seguida a gente vai discutindo essa definição para então conseguir visualizar por que não posso dizer que é energia térmica em trânsito, beleza? Então vamos lá. A radiação é o processo de propagação da energia na forma de onda eletromagnética, ou mesmo na forma de partículas. Aqui para nós, a que nos interessa é a eletromagnética. Esta, ao ser absorvida, ela se transforma em energia térmica. Observe que eu disse o processo de propagação de energia e não propagação de energia térmica. Isso mesmo. Observe que eu também disse propagação na forma de uma onda eletromagnética. Então, fica ligado que existe sim uma energia que sai do Sol em forma de luz. Ela percorre todo o espaço até chegar aqui e nos atingir e ser então absorvida. E essa luz veio por meio de uma onda eletromagnética. Observe que espaço é sinônimo de vácuo. Então a gente já vê diferença com os modelos vistos anteriormente. No vácuo não poderia ocorrer condução, pois não existe moléculas para haver a agitação térmica molécula a molécula. Também não pode haver a convecção, pois não há moléculas para receberem energia térmica, se aquecerem, vibrarem mais e assim diminuir sua densidade, iniciando um processo de convecção. Até porque, mesmo que houvesse as moléculas para se aquecerem, não existe a gravidade, beleza? Então não haveria a propagação das moléculas menos densas em relação às mais densas. Então, como houve a propagação de energia no vácuo? É aí que entra a radiação. E como que funciona essa radiação? A radiação aqui tratada se propaga por meio de uma onda eletromagnética. A energia liberada pelo Sol na forma de fótons se propaga por meio da luz, mas a luz nada mais é do que onda eletromagnética. Então, a energia do Sol ela é transformada em energia eletromagnética, uma energia radiante que fica armazenada na própria onda eletromagnética. Esta onda tem a capacidade de se propagar no vácuo, inclusive na atmosfera. Quando a onda nos atinge, ela é então absorvida.
sendo parte dessa energia transformada em energia térmica, ou seja, calor. Disso tudo, podemos dizer que não é a energia térmica quem está se propagando, ou seja, que está em trânsito, mas sim a energia radiante, eletromagnética. Logo, podemos concluir que não há um fluxo de energia térmica, mas sim uma transferência de um ponto para outro. Transferência essa realizada por meio de uma onda. Beleza? Está tudo entendido até aqui então, né? Agora, e se eu te disser que todo o corpo, ao esfriar, emite radiação? Sim, é verdade. Nossos corpos estão constantemente produzindo calor e perdendo-o para o meio. Então, nós perdemos calor por condução e por radiação? Sim, isso mesmo. Focando aqui na radiação, o seu corpo perde energia térmica enviada sob a forma de onda eletromagnética, ou seja, você emite radiação. Assim como vimos para o caso da luz do sol, o seu corpo esfriando também emitirá energia eletromagnética. Então segue meu raciocínio. Como para a luz, todos os corpos esfriando e emitindo radiação eletromagnética, é válido que associa-se a energia existente nas ondas eletromagnéticas como a energia térmica que saiu do corpo inicialmente esfriando. Quando essa onda se propaga ao atingir outro corpo, esta onda é então absorvida, provocando o aquecimento do corpo atingido, ou seja, houve transformação novamente para energia térmica. Mas como já dissemos, não houve um fluxo de calor, mas sim uma transferência de energia térmica por meio de uma onda. Mas então quer dizer que se todo o corpo ao esfriar emite radiação, caminhar à noite pelas calçadas também pode me pôr em exposição à energia? Sim, pode. Só para exemplificar, um bife na chapa estará irradiando ao esfriar. O nosso corpo está sempre emitindo radiação ao esfriar. Uma pedra exposta ao sol, quando retirada, irá irradiar. Agora, olha só. Qualquer que seja a fonte, a energia irradiada sempre irá se transferir de um local para outro por meio de uma onda. Mas enfim, que diabos é uma onda eletromagnética? Não vamos nos aprofundar nesse assunto agora. Vamos só dar uma ideia sobre ondas para a gente entender bem a questão da radiação. Então, saiba que uma onda eletromagnética são oscilações provenientes da interação entre campos elétricos e magnéticos variáveis. Oscilações estas que podem ser caracterizadas pela sua frequência de oscilação e por seu comprimento de onda. Mas saiba que, atenção, ao conjunto de todas as ondas eletromagnéticas que se conhece, ou seja, de todas essas oscilações, que são todas as frequências e comprimentos de ondas observados, damos o nome de espectro eletromagnético. E assim, para facilitar a identificação dessas ondas, já que são muitas conhecidas, foi feita uma classificação baseada na frequência de oscilação. Ou seja, pegou-se todo aquele conjunto de frequência conhecida e o dividiu por faixas de frequência. Mais especificamente em 7 faixas. Agora, é importante dizer que, para cada frequência, tem-se um nível de energia associado a essa onda. Se ela vai ser prejudicial à nossa saúde, vai depender da faixa desta onda. Por exemplo, se de um extremo temos as ondas de raios gama com maior frequência de vibração, essas são as mais energéticas. Mas no outro extremo temos as ondas de rádio, de menor frequência e, portanto, menor energia. As prejudiciais a nós são
aquelas de alta energia, como as de raios gama e raio-x, por exemplo. Não vamos nos aprofundar mais do que isso aqui nessa aula, não é o tema da aula. Nesse desenho aqui, a gente pode ver o quê? Todas as 7 faixas. Observe, a gente tem aqui de um extremo os raios gamas e no outro as ondas de rádio, né? A gente pode observar que para cada uma dessas faixas a gente tem aqui mostrando o nosso comprimento de onda. Observe então, raios gamas estão na faixa aqui de 10 elevado a menos 14 metros de comprimento de onda, né? No outro extremo, por outro lado, a gente tem aqui as ondas de rádio, né, com comprimento de onda na faixa de 10 elevado a 3 metros. Isto é a unidade de quilômetros. Então, uma onda com comprimento de onda na faixa de quilômetros. Agora, observe que, se por um lado a gente tem, igual aqui no caso dos raios gama, baixo comprimento de onda, a gente tem alta frequência. E alta frequência significa alta energia. Olhe o outro extremo. Se por um lado a gente tem alto comprimento de onda, a gente tem baixa frequência. E baixa frequência significa baixa energia. Beleza? Agora, olhe este número 4 aqui. Então eu te pergunto, qual é a faixa de frequência mais conhecida por nós? Acredito que vocês estejam já respondendo. A faixa de luz visível. Quem aqui já fez a experiência de colocar um espelho dentro d'água e direcionar a luz para uma parede? E aí, o que você viu? Isso mesmo. A gente vê a luz branca do Sol sendo decomposta nas cores do arco-íris, o espectro de luz visível. Observe que em torno da luz visível a gente tem outras faixas de frequência, como a gente havia visto aqui em cima. Agora, como vimos, todo o corpo irradia sua própria faixa de frequência. O Sol, por exemplo, possui a seguinte faixa de radiação eletromagnética, conforme a nossa figura aqui. Observe que temos aqui 3 faixas de frequência. A gente tem a faixa de luz visível, o infravermelho e o ultravioleta. Como a gente viu, a onda eletromagnética transfere energia térmica do Sol até nós. Agora você já deve ser capaz de perceber que cada onda tem uma faixa de frequência de oscilação, mas que um corpo pode irradiar mais de uma faixa de frequência. O Sol, por exemplo, então ele está irradiando 3 faixas, ultravioleta, visível e infravermelho. E como vimos, né, essa luz chega a nós a absorvemos e temos então aquecimento, ou seja, parte desse espectro é transformado em energia térmica. Qual parte? Praticamente a faixa correspondente ao infravermelho. Faixa essa que a gente costuma chamar de ondas de calor. Isso porque essa faixa é bem mais facilmente transformada para energia térmica do que as outras 2 faixas, o infravermelho e o ultravioleta. Agora também é importante ressaltar aqui que exposições elevadas ao Sol podem causar queimaduras graves por conta dessas ondas infravermelho. Agora vamos relembrar. Se você viu meu primeiro vídeo desta aula de calor e propagação, você vai se lembrar que eu abri o vídeo pedindo para que olhasse o máximo de objetos ao seu redor. Supondo que você viu o vídeo e que enumerou diversos objetos, dessa lista de objetos, se pensarmos em todo o conteúdo que estudamos, condução, convecção, radiação, o que tem de comum a todos eles? Ok, vou dar um tempinho aí para você pensar. E aí, descobriram? Isso mesmo, todos
podem emitir e ou receber energia térmica por condução, por radiação e mesmo por convecção. Então, todo corpo pode, em determinado estado, ser fonte e receptor de energia térmica por meio de um desses 3 processos de propagação de calor. Beleza? Gente, uma vez mais, muito obrigado. Espero ter conseguido passar um pouco desse conteúdo aí para vocês. A gente então encerrou aqui o conteúdo de calor e sua propagação. Aproveite agora, vai lá na playlist Mesão de Física 2 sobre calor e propagação para vocês fixarem e detonarem no conteúdo, beleza? O link dessa playlist deve estar aparecendo em algum lugar aqui no vídeo. Eu vou deixar também na descrição o link. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e nos vemos na próxima série. Tchau!